Oi, tudo bem? Que Deus te abençoe. Nesse momento vou iniciar um estudo bíblico sobre os últimos serão os primeiros. Fica até o final desse estudo para edificar, para entender as coisas de Deus. Os últimos serão os primeiros. Essa expressão, na verdade, é bíblica. Encontra-se em alguns textos do Novo Testamento. Mateus capítulo 19, versículo 30, Mateus capítulo 20, versículo 16, Lucas capítulo 3, versículo 30, fala resumidamente sobre a soberana graça e salvadora de Deus. É verdade que não há um justo sequer? Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas pela graça de Deus, todos os cristãos recebem uma parte eterna e infinita da bondade, embora ninguém mereça isso. Um bom exemplo dessa ideia dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos é a parábola dos trabalhadores da vinha, que fica em Mateus capítulo 20, versículo 1 e 15, que está repleta de pontos importantes. Nessa parábola, não importa o horário do dia que o trabalhador começou a trabalhar, ele recebeu o mesmo daqueles que trabalharam o dia todo. É algo profundo da soberana graça de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 2 e 6. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? O texto nos ensina que a lógica do reino de Deus não é a lógica do homem, do nosso entendimento humano. Uma pessoa vale pelo que produz, logo o que não produz não tem valor. Mateus capítulo 20, versículos 7 e 9. Saindo outra vez por volta do meio-dia, a das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Eles lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Na parábola, o proprietário usa como critério de pagamento não a produção, mas o sustento da vida. Também o trabalhador da última hora precisa sustentar a família e por isso recebe o valor suficiente, um denário. Mateus capítulo 20, versículo 10 e 15. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiros, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Por exemplo, vamos pensar numa corrida. O único jeito do último ser o primeiro e do primeiro ser o último é se todos terminarem ao mesmo tempo. Se todos cruzarem a linha de chegada exatamente no mesmo momento, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Todos terminariam empatados. Isso que Jesus queria enfatizar na parábola. Os trabalhadores contratados primeiro e os contratados por último recebem o mesmo pagamento. Todos eles, do primeiro ao último, conseguiram o benefício total de generosidade do proprietário em partes iguais. Por fim, ao lermos Efésios capítulo 2, versículo 9, diz assim: não por obras, mas que ninguém se glorie. Podemos entender que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pela quantidade de serviços feitos e também não é pela importância de uns sobre os outros. A salvação é pela soberana graça de Deus.
Eu estou terminando esse estudo, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu espero que você tenha entendido a mensagem da fé. Meu amigo, minha amiga, fique na paz, que Deus te abençoe, guardando a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Se inscreva, compartilhe, aperte o sininho para fazer parte desse canal, para que então você possa receber as notificações. Até mais.